Nós agradecemos, senhor Antônio Carlos, a participação. E haja vista que a secretária Soninha vai precisar sair para outro compromisso, eu passo a palavra a ela para suas considerações finais. Alguma coisa muito diferente do que já foi dito? Então, mas eu sei porque... Ela está levando o microfone para a senhora. Senhora, o microfone. Eu gostaria de falar com você. Por quê? Porque você que faz parte do direito humano, que a gente não chama mais nem direitos humanos. A gente fala direito desumano, que eu estou falando aqui pelos moradores. Eu me chamo Riselda, moro na Rua Guaianazes, há 46 anos naquela rua, e tenho 63 anos. Tenho um filho de 42 anos, certo? Acontece que eu não só tenho um, tenho 5. E tenho agora 5 netinhos. Não posso descer para ir numa praça, porque eu não tenho como levar os meus netos, certo? Agora, vocês que é do Direitos Humanos, fica defendendo só eles. Vocês não querem escutar, vocês não vão na casa dos meus vizinhos, que eu sou síndica de 2 condomínios e nenhum nunca chegou lá. Semana que passou, teve um morador no meu prédio, que não só foi um só, tem vários, certo? Foi assaltado, apanhou, levaram tudo dele, tudo, notebook dele, levaram tudo, certo? E chegou em casa todo machucado, todo rasgado. 5 noia, porque eu chamo eles de noia, certo? Assaltou, chegou nervoso em casa. Quando deu 2 horas depois, uma do meu apartamento, 100, ela saiu do estacionamento, foi assaltada. Apanhou e ela gritava, foi que os moradores desceram para ir acolher essa moça. Nós acolhemos essa senhora e está lá ela, coitada, em cima de uma cama. Os direitos humanos não vai lá, por isso que a gente não chama de direitos humanos. Vocês são direitos desumanos, certo? Ou direito dos manos, certo? Que vocês não fazem a vez para nós. Vocês não vão da nossa porta perguntar como a gente está, como não está. Vocês não fazem nada sobre a nossa pessoa. Agora, nos criticar, sabe? E eles, os nóia, quando pegam um pau para eles, qualquer coisa, olha, você, a política, os direitos humanos, que a gente tem direito para nós. Vocês não têm direito nenhum. Por quê, dona? Porque ele pega uma carroça, coloca em cima do negócio lá de luz, rouba todos os fios. E eu tenho 3 velhinhas no meu prédio, que eu tomo conta, certo? Ela precisa de oxigênio e a gente passa 10 horas, 15 horas sem luz por causa dele. E eles que são humanos, vocês que têm que defender eles? E por que vocês não nos defendem? Eu sou doente, dona. Meu marido paga um remédio de R$ 550. Por quê? Faz 3 anos que eu não durmo de dia, porque tem um comércio de motos. Tudo bem, o lojista precisa, mas nas motos eu não durmo. À noite não durmo por quê? É os nóia de pendurado com um som, passando, gritando, dançando, certo? E eu que tenho que ouvir. Então, eu tomo remédio caríssimo para poder dormir, porque meus nervos já não aguentam mais. Como é que eu posso sobreviver? Eu tenho 5 apartamentos. Moro num, que é o 6º apartamento. Eu trabalho desde os meus 17 anos, dos meus 7 anos. Eu e meu marido. Nós compramos um apartamento para quando a gente tivesse velhinho, que nossos filhos estivessem lá, a gente tem um saláriozinho a mais para pagar o nosso convênio, pagar nossas contas. Hoje em dia está lá vazio. Vocês não querem saber disso. Ninguém quer saber. O governador do estado não quer saber que eu estou pagando condomínio com ele fechado. Eu estou pagando imposto, porque eu tenho mais de um imóvel, eu tenho que pagar imposto. Mas vocês não vão procurar saber, que não é só eu. Tem vários. Eu estou falando aqui, gente, não é só por mim. Eu estou falando por todos vocês. Certo? Eu, para vir aqui, para a reunião, eu tomei 2 calmantes, porque senão eu ia tremer. Eu vim uma reunião, eu quase que não falava mais.
Eu fico tremendo. Tudo isso, eu trago o laudo dos médicos para lhe dizer, isso é por causa deles. Eles correm atrás da gente. Eu tenho um filho de 22 anos, está na faculdade. Eles colocaram. Vocês acham que ele não anda armado? Anda assim. Pegou uma automática na cabeça do meu filho. 4. Levaram tudo do meu filho. Tênis, tudo, porque a gente não temos o direito de usar um tênis melhor, uma roupa melhor, um anel, uma corrente. A gente não pode. Temos que esconder tudo nos seios antes de chegar para o lado dali, porque senão a gente é morta. Porque eu já levei a facada aqui. Não foi ninguém que levou dos direitos humanos, nenhum de vocês, só meu amigo ali. Certo? Que mora onde a gente mora também. Mas nenhum de vocês mora lá para saber e ficar defendendo, sentar aí, ficar defendendo viúvos dos direitos humanos, que nem vocês querem que venha um dos direitos humanos, do direitos humanos e venha de lá da Cracolândia. Lógico que ele só vai defender o crack. Ele só vai defender a eles. E ainda vai passar a identidade da gente para os traficantes se trouxer aqui. A minha filha, Linda ali, é 30 anos. Você não consegue no centro, que eles vão lhe dizer que eles não me conheceram nervosa assim, não. Eles não me conheceram assim, não. Eu tenho 63 anos, eu estou acabada. Porque eu não durmo. E eu preciso dar carinho para os meus netinhos. Os meus filhos brincavam ali naquela rua. O meu filho ficava na praça, tudo. Hoje eu tenho meus netos. E não posso, eu já vou terminar. Entendeu? Então, muitas coisas que eu queria falar, o meu amigo ali falou. E graças a Deus que ele teve voz para falar. Graças a Deus. Mas, me desculpa, gente, teve uma moça aqui, e eu também peço desculpa a você, Janaína, que ela falou assim, Lula começou a gritar. Eu acho que aqui a gente não estamos para torcer pelo PT ou por outro. A gente estamos aqui falando da Cracolândia. Eu só falei para ela, minha amiga, você é do PT? Só porque aí começou a dizer coisa comigo. E foi falar para você que eu estava, certo, tirando a autoridade dela, estava desafiando. Me desculpa, eu não estava. Eu só disse só essa palavra, porque eu não sou de tirar desacato com ninguém. O que eu quero, gente, é a minha saúde e ver meus netos sorrindo, porque eu e ele lutamos para isso. Eu tenho mais de 50 anos de trabalho, então eu prefiro ter o respeito de todo, porque eu pago meus impostos. Meus condomínios é pago. Obrigada, senhora Obrigada, Riselda. desculpa. Imagina, secretária. Como é seu nome mesmo, Rosalva? Riselda. Riselda. Desculpa, Riselda. Giselda, posso falar só uma palavra? Nós somos aqui da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa e da Câmara Municipal de São Paulo. E tivemos a preocupação de ouvir as pessoas sobre o problema da Cracolândia, inclusive vocês moradores. Nós estamos aqui para ouvir as pessoas, inclusive os moradores. Nós caminhamos por ali diversas vezes nestas últimas semanas, e eu também há mais tempo, desde o tempo que fui senador, o tempo que fui secretário de Direitos Humanos, para ouvir a todas as pessoas. Então, a sua palavra é muito importante, como a de cada um que aqui está falando. Inclusive, por exemplo, o depoimento que nós ouvimos aqui, tão significativo, do senhor da Fazenda Esperança, nos traz esperança. Então, só quero lhe dizer, nós estamos ouvindo a sua palavra com toda atenção, tá bem? É isso. Riselda, você me ouviu dizer que eu não me importo com os moradores, os comerciantes e os trabalhadores? Você me ouviu dizer? É só em função deles. Vocês não vêm lá, vocês não falam com os moradores. Mas é como o Suplicy falou, o que a gente está fazendo aqui, Riselda? Hoje, agora, minha filha. Não. Certo? Agora. Mas antes, não. Antes, o senhor Suplicy, quando tinha sobre a
para continuar a Cracolândia lá, o que eu via, minha filha e os vizinhos via, eu digo, porque eu não estou aqui com mentira, e eu sei que muitos moradores aqui vê também. Senhor Suplicy batendo à frente, palminha, e a Cracolândia resiste. A Cracolândia resiste, gente, com a gente sofrendo daquele jeito. Então, isso é revolta. Quando a gente vê um nóia lá, caído lá, machucado, vocês vão logo lá no hospital, vão saber, aí eles dizem logo, vou dizer que foi a polícia que bateu e não foi nem a polícia. Certo? O policial, ele é escorraçado de lá. Ele joga pedra nele, joga madeira, joga tudo. A gente, às vezes, é que tem que defender o policial. Então, o direitos humanos vai logo lá. Quem foi que matou, quem foi que fez e aconteceu. Tem gente que morreu lá, gente como eu, como você, como outros e outros aqui, morreu. E não teve uma voz, nem do governador, nem de ninguém. É isso que a gente quer falar. É isso que a gente quer passar para vocês. É que nós, só fica a Cracolândia, só eles. Vocês não falam, os moradores. O que a gente quer escutar é vocês também ver, se penalizar daqui do que a gente está vivendo. Porque é cruel o meu filho ver eles fazendo sexo, batendo um no outro. É cruel o meu neto ver, assistir tudo isso aí. É cruel ver sangue, que eles furam um ou outro, furam as pessoas de casa. Como é que eu posso dar uma educação para os meus netos dessa maneira? É muito triste. Você não tem ideia do que seja. Não é como o seu Suplicy que passou lá, foi, não. Você, para viver ali, você aluga um apartamento, seu Suplicy, e passe um mês para o senhor ver o inferno que o senhor vai ficar. Aí eu quero ver o senhor sentar nessa cadeira e o senhor dizer que está olhando por todos nós. Muito obrigado pela palavra. Obrigada, dona Riselda. Vamos ouvir a secretária Soninha, que ela precisa se retirar, e, na sequência, o senhor Saul, que também tem um compromisso. Olha, Riselda, eu conheço poucas pessoas que ouvem tanta gente diferente como o Suplicy. É um cara que, se colegas dele, vereadores, fariam tudo, menos sentar numa mesa com o prefeito João Dória para conversar, vai lá o Suplicy, senta e conversa. Então, a gente pode ter divergências, pensamentos e visões diferentes. Vocês, entre vocês mesmos, com certeza vocês também têm opiniões diferentes. Mas não é verdade que a gente não se importa. Tanto é que tem essa comissão com duas pessoas de posições ideológicas bem diferentes, o vereador Suplicy, a deputada Janaína, e vários secretários municipais aqui. E se a gente começou falando, e falou muito, é porque a principal pergunta que fizeram para a gente é o que vocês estão fazendo? A principal coisa que perguntam para a gente é assim... Com certeza. Com certeza. Não, fique tranquila. É a sua vivência. A senhora fique tranquila. Eu sei, o tema é emocionante pelas histórias de cada um, entendeu? Então a senhora fique sossegadinha com o seu coração, tá bom? A Soninha só vai se finalizar que ela tem um compromisso, tá? Não precisa ficar agoniada, não. Tá tudo bem. Então, a gente falou primeiro porque o convite foi, mas vocês estão fazendo o quê? Como é que é esse negócio aí de recomeço? Essa vila aí vai ser um gueto? O que vocês estão fazendo? Esse negócio agora vai dar dinheiro para drogado? Então, a primeira coisa que a gente fez foi falar dos nossos planos, das nossas ações e das tentativas. E ninguém, o Charles veio dizer que está tudo bem. Em nenhum momento alguém aqui da mesa falou, não, está tudo bem, está tranquilo. A gente está falando, a gente sabe dos problemas também. E muitos problemas. Muitos. A gente não vive lá e não sabe o que é morar lá. Mas a gente tem cobrança, pressão, dilemas, divergências, o município, o Estado, uma secretaria, outra secretaria. Então, se a gente não se importasse, não estava aqui, entendeu? E eu espero que a senhora continue gostando de morar. Claro, se quiser vender, não consegue, claro. Então, ninguém está aqui dizendo que está tudo bem. E não é justo dizer que ninguém está fazendo nada. Sim, a segurança pública fez intervenções no território que geraram reações
a gente fala externalidades negativas. Você faz uma coisa, uma parte dá certo, outra parte desencadeia problemas diferentes, né, Maurício? Então, as ações de tiro, porrada, bomba, não deram certo. Esparrama, volta. Uma ação de investigação da Polícia Civil com a câmera, com o registro, com o flagrante, com pedido de mandar, né, pedido na justiça, autorização para prender o cara, está aqui a prova, tudo, foram feitas, e isso, repetido, reiterado, desestabilizou o tráfico de tal maneira que bagunçou a atividade deles ali, que era protegida numa verdadeira fortaleza, ou várias fortalezas. Então, vários prédios que reuniam moradores, trabalhadores e células do tráfico foram desmontadas, foram desfeitas. Traficantes foram presos, enfim. A polícia também age com inteligência quando vai e estoura os lugares que fazem receptação de celular. Aí, às vezes, vai lá e acha o quê? 50 celulares no lugar. Quer dizer, tem ações que nem são feitas ali, mas nos arredores, né? É o ferro velho que compra o cobre. Então, tem tentativas de ação da segurança pública feitas, como eu espero, com inteligência, com investigação. Não é? Outra coisa, quando a gente fala de acolhimento, né, o acolhimento é importante para aquelas pessoas e para todas. Como a Sônia falou aqui, eu também não acho que o lugar certo de uma pessoa é toda cagada na calçada, comendo com a mão de uma marmita, sabe? Também não acho. Então, o acolhimento, essa tentativa que a gente faz, estudo, trabalho, auxílio, é para que tudo isso mude. A vida daquela pessoa, da família daquela pessoa, porque a gente também acha assim, ó, o lugar do usuário não é ali na rua. Às vezes, quem acha é a família, que está de saco cheio, e o cara fala, eu vou para onde? Meu, tanto faz para onde você vai, desde que você suma daqui. A esposa, a ex-esposa, a mãe, irmão. Então, quando a gente faz todo esse esforço de acolhimento, de atrair para o autocuidado, para a saúde, para o estudo, para o trabalho, não é só em benefício daquela pessoa, é dela, da família, da vizinhança, de todas as outras pessoas também. Quando a gente oferece o banho, o banheiro, aí a Sônia estava aqui falando assim, tem lá o banheiro e o cara vai e defeca na porta. O que a gente faz? Não é fácil, a gente está pagando por um banheiro, por um chuveiro, vocês estão pagando. E aí a pessoa, em vez de entrar no banheiro, defeca na calçada, meu Deus do céu. Aí sabe o que tem hoje, lá no CIAT? Tem um banheiro mais simples, não tem que entrar, não tem que dar o nome, não tem que pedir licença, tem um banheiro ali, o banheiro químico. Começou com 2, agora tem 5 ou 6. Qualquer hora do dia ou da noite, a pessoa pode ir lá usar o banheiro e tem uma pia de água potável. Então, a gente não ignora os problemas, mas a gente não acerta o tempo todo, acerta algumas e outras não. Em relação à internação, eu não vejo a internação de um ponto de vista político, ideológico, partidário. Para mim, há casos de internação e há casos de não internação. E eu discordo dos médicos, muitas vezes, em relação a qualquer coisa, pneumonia. Acompanho um atendimento e falo, não acredito que te mandou de volta para casa. Minha empregada leva a filha dela no pronto-socorro e ela fala, você acredita que a Isa não ficou no hospital, fez inalação e voltou para casa? E a casa não tem a menor condição da menina continuar? Então, assim, a medicina, como especialidade, tem visões muito diferentes. Algumas pessoas são contra a internação, absolutamente. Outras são muito rigorosas nos critérios de quem está em ponto, né, em caso de internação, e essas, muitas vezes, desconsideram o contexto socioassistencial. Então, assim, não é caso de internação. Não vai ficar internado, não, mas a pessoa vai voltar para a calçada. Então, eu acho que a gente precisa trabalhar, como vocês já disseram, todo mundo sabe, como disse o doutor Antônio Carlos aqui do Pinel, trabalhar integrado. Se não é o caso de internação, mas também a pessoa vai ficar na rua, como é que a gente dá uma atenção para ela diferente? Muitas pessoas procuram a internação em entidades religiosas porque não foram contempladas, atendidas com internação num serviço de saúde. E, como foi dito aqui também, pelo doutor... como é o nome dele? Do Ministério Público?
também a internação não é a solução de todos os problemas. Quantas pessoas ficaram abstinentes, foram desinternadas e... Então, acho que não sei se foi o Maurício que disse ou se foi o doutor Antônio Carlos ou os dois. Tem gente que não deu certo, né? Sai da clínica e desanda na mesma hora. Como dizem eles, desandou. Desandou de novo. Então, a internação, para mim, não é tabu. A gente não está falando de manicômio. A gente está falando de instituições de saúde com procedimentos atualizados, mas também não acho que internou, curou, saiu e vai dar tudo certo. Não vai dar tudo certo. Não é definitivo. Então, a gente precisa ter esse realismo e atender as pessoas ao longo desse processo e não desistir delas. E, em relação a um caso bem... não é nem um caso específico, porque são muitos, mas um problema da perda de renda, de receita, de ter um imóvel que estava alugado e agora está vazio e ninguém mais quer alugar, de gastar com remédio. A questão do gasto com remédio não é tão fácil assim de equacionar em relação ao que eu vou dizer agora. Mas, assim como a gente tem problema de enchente em São Paulo, e é um problema de 50 anos, 100 anos, decorrente de muitos erros sucessivos, de vários tipos, ação do governo, omissão do governo, tem enchente. O problema é antigo e complexo, mas, quando uma casa é afetada por uma enchente e tem um prejuízo, que a gente consegue ir lá e ver, perdeu a geladeira, perdeu o fogão, esse morador tem o direito de ter desconto, isenção no IPTU dele. Então, eu defendo que a gente discuta isso, Suplicy, na Câmara, na forma de projeto de lei, que as pessoas, né, quer dizer, teve um arrastão, destruíram a lanchonete não lembro o nome dele, do Jailton. Aquele arrastão, aquilo é instigado pelo próprio crime, causado, é para causar mesmo, enfim. A prefeitura tem culpa disso? Bom, não tem culpa disso, como não tem culpa este atual governo, né? Não tem culpa disso, como não tem culpa de uma enchente lá que acontece há 50 anos. Mas eu acredito que o poder público, o Estado, tem o dever de cogitar uma compensação por esse dano, que esse mês não vai pagar, esse ano não vai pagar ISS, ICMS, TFE, IPTU, não é que vai resolver o problema, mas se a gente conseguir minimamente quantificar a perda e fazer isso ser compensado de alguma maneira, provisória, paliativa, insuficiente, mas, pelo menos isso, eu defendo que a gente crie esse modelo. Já foi criado para alagamento IPTU, enchente IPTU, e eu acho que cabe, sim, a gente discutir em relação a essa situação e um prejuízo mensurável até. A gente não consegue medir a sua saúde mental, não tem preço, não tem o que compense, né? Cabe até um pedido na justiça, indenização, cabe, mas aí a justiça, a medicina, as pessoas tomam as decisões delas, não é? Mas eu acho que a gente deve discutir isso seriamente, sim. Obrigada, deputada. Muito obrigada, secretária Soninha, pela explanação, pela presença, por ter ficado até este momento. E seguiremos trabalhando. Conte conosco. Obrigada, querida. Muito obrigada. Obrigada.